Conforme o nosso querido pastor Olavo falou, é uma expectativa que deve mover o nosso coração cada vez que nós nos reunimos, e devemos de fato colocar a nossa fé, a nossa vida, o nosso coração diante de Deus, no sentido de que Ele é a resposta, a solução, Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Eu quero hoje fazer uma reflexão com vocês sobre o desafio de estabelecer planos para o ano de 2016. Se você por acaso não recebeu este material, ao final do culto você pode pegar ali na saída, mas é necessário que todos nós estabeleçamos estes planos para a nossa vida, para este novo tempo. Nós temos um novo tempo pela frente, e ele só será novo se nós formos renovados. É importante saber que está nas nossas mãos a responsabilidade de fazer da nossa vida algo relevante. A grande parte das misérias que vivenciamos durante a nossa existência são fruto daquilo que está dentro de nós mesmos. Nós precisamos alinhar a nossa vida ao que a palavra do Senhor tem para nós. E nós não podemos ficar carregando um passivo, um fardo, simplesmente entra ano, sai ano, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, as mesmas ações, as mesmas reações. Chegou uma hora de mudança. E eu não sei você, mas eu quero ser melhor. E se você e eu repetimos as mesmas coisas, nós vamos colher as mesmas coisas. Então eu quero desafiar você a tomar um passo de fé, e aliás é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, dentro do nosso projeto de vida. Na semana passada nós falávamos aqui do nosso relacionamento com Deus, e eu usei o texto de Provérbios que mostra que a grande fonte de vida, de sucesso, de êxito, de vitória na vida de cada um de nós é a sabedoria que Deus nos dá. E para ter sabedoria de Deus precisa andar com Deus, conhecer a palavra de Deus. E eu finalizava a pregação com o testemunho do apóstolo Paulo, que diz assim: eu sei, eu já aprendi, eu já tenho experiência em estar bem, ter abundância, ter escassez, ter fome, ter abundância de alimento. Ele aprendeu todas as coisas na convivência com Deus, e as questões externas já não impactavam mais a vida dele. Porque nós muitas vezes somos reativos, e a nossa reatividade está vinculada ao ambiente que nós vivemos. Ele praticamente determina como é a nossa vida. O que nos acontece determina o nosso ânimo, o nosso humor, determina as nossas perspectivas, determina tudo. Mas à medida que nos enchemos da sabedoria de Deus, é de dentro para fora. Não importa o que esteja acontecendo em nossa volta, nós podemos estar vivendo em triunfo, em vitória. E você pode se lembrar de algumas figuras históricas que interiorizaram estas verdades, começando pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus. Depois do Pentecostes, eles ficaram imunes àquilo que estava fora deles, e eles passaram a determinar a história, começaram a interferir, a intervir, passaram a influenciar o mundo e não ser influenciados pelo mundo. Certo, Bruno? Bruno chegou de viagem agora, está cheio de ânimo, coragem, força, e vai ser um companheiro muito útil nesse período novo. Aliás, hoje é aniversário do Bruno, viu? Ele está convidando a igreja toda para pagar um almoço para ir lá no Galpão Nelore depois do culto. Cada um dá 50 centavos, acho que dá, viu? Mas eu e você precisamos entender isso. Eu e você precisamos entender isso. Chegou um tempo de dizer basta. Não é mais o mundo que vai influenciar a minha vida, mas é a minha vida que vai influenciar o mundo. Você já imaginou que um presidiário... Ontem eu estava assistindo à noite um programa de televisão, nem sei o que era, aquilo que era em preto e branco ainda, para você ter uma ideia. Devia ser novo. Mas relembrando a história de homens que influenciaram o mundo.
falaram de Gandhi, falaram de Mandela, falaram de tantos outros, aquele Desmond Tutu, que influenciaram o mundo. Por quê? Porque em determinado momento ele falou: o mundo não vai mais me influenciar, sou eu quem vou influenciar o mundo. E às vezes a gente reclama, mas eu sou só um pobre coitado, como Gideão. Lembra da história de Gideão? A minha família é a mais pobre da cidade e eu sou o mais pobre da minha família. E Deus fala: mas olha, Gideão, foi eu que escolhi você assim mesmo. Mas Deus, o senhor tem certeza? O senhor não bateu no endereço errado? Dá uma olhada aí, vê se o senhor não era na casa do vizinho. Ele falou: não, é com você, Gideão. Daí Gideão ainda testa Deus, prova Deus, vai lá e fala: ó Senhor, então se é o Senhor mesmo, o senhor espera aí que eu vou lá em casa, vou buscar uma oferta, vou trazer para o Senhor. E depois tem aquela história do novelo de lã que ele põe, ó, falou: se o Senhor tem um propósito para a minha vida mesmo, eu vou pôr o novelo de lã molhado, e se ele aparecer seco é porque o Senhor tem um propósito. Daí o novelo aparece seco, ele fala: então não deu certo, então eu vou fazer o seguinte, vou pôr seco, se ele aparecer molhado é porque o Senhor me escolheu. Ele pôs o novelo seco, apareceu molhado. Parecia brincadeira de criança, como a gente às vezes fica agindo. Mas Deus nos tem chamado para influenciar o mundo. Esta é a proposta do cristianismo. Agora, como influenciar o mundo? Com os sentimentos que povoam o nosso coração. Como influenciar o mundo com as limitações que cercam a nossa vida? E o tema desta semana é o meu relacionamento familiar. E aqui que a coisa tem pego muitas vezes. A família se tornou um drama. A família se tornou uma situação complexa e sem solução. Hoje, na maior parte do mundo desenvolvido, as pessoas optaram por não constituírem famílias. As pessoas não se casam mais e as pessoas não têm mais filhos. Essa é a história do mundo desenvolvido. Você vai na Europa, que é o continente mais antigo, não tem filhos mais, as pessoas não se casam mais. Porque dar conta hoje de você ter uma família que seja instrumento de bênção, ou seja, motivo de alegria e contentamento para o seu coração, é algo muito desafiador. Mesmo para os crentes, mesmo dentro da igreja. Porque são muitos os conflitos. Mas Deus estabeleceu um novo reino. E este novo reino, ele não é vivido na força particular de nenhum de nós. Este novo reino tem não só um rei, mas tem um embaixador que vive em nós, que é o Espírito Santo. Mas nós precisamos entender a palavra de Deus. Nós precisamos entender o que a palavra tem reservado para nós. Tem um texto que está aqui transcrito neste material, que vocês, se já não receberam, vão receber, que diz assim: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam, ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar o outro. É Filipenses capítulo de número 2, verso de número 1 ao 4 na Bíblia, a Mensagem. É isso que Deus tem para nós. Lembrando de novo desse documentário que eu assisti ontem à noite, uma pena que eu estava com sono e não deu para continuar assistindo. Mas imaginem vocês que
a tese defendida por este documentário contava a história ali através de provavelmente um executivo americano muito bem sucedido, que ele contava a história de uma tribo, que todos se alimentavam de modo igual, a comida era repartida entre todos. Mas em determinado momento, o que aconteceu com essa tribo? Aqueles guerreiros que eram mais fortes, eles caçavam e eles diziam agora: nós não vamos mais repartir o alimento, nós vamos juntar o alimento que nós caçamos e vamos guardar para nós. E eles começaram aí a armazenar o resultado da caça. E aqueles que eram mais fracos, mais frágeis, as crianças, os idosos, começaram a ficar sem comida, porque aqueles que eram mais fortes, que possuíam maior vigor, eles começaram a acumular o alimento que eles juntavam. E aí o que começou a acontecer? Aqueles mais velhos, aqueles mais fracos começaram a morrer. E aí os mais velhos começaram a ensinar as crianças, os mais novos, que aquele procedimento era o correto, que aqueles que tinham mais força deviam juntar e armazenar o alimento, e aqueles que tinham menos força poderiam ficar sem comer até que morressem. E aí aquele jovem executivo, ele conclui dizendo: esta tribo somos nós, e nós fazemos parte dela. Este é o mundo em que vivemos, aonde os mais fracos, aonde os que têm menos condição, são condenados por aqueles que têm mais força e maior capacidade de juntar. E ela falava assim, uma das pessoas que estava lhe dando o seu depoimento: segundo o ponto de vista da natureza, tirar do mundo mais do que nós precisamos é insanidade. Ela falou: mesmo uma sequoia, que é uma árvore muito grande, é a maior árvore que existe na terra, ela só tira da terra aquilo que ela precisa para a sua sobrevivência. Ela não se prevalece do seu tamanho para tirar mais do que precisa, e todas as vezes que alguém tira mais do que precisa do meio ambiente ou da terra, produz desequilíbrio. E Deus quer que nós entendamos que em determinado momento nós precisamos ganhar de volta a lucidez e voltar para o lugar do equilíbrio, aonde nós podemos viver em comunhão, em comunidade, e as famílias podem ser de igual modo abençoadas, cuidadas uns pelos outros. Esse é o desafio para cada um de nós neste ano, esse é o desafio para a nossa família, esse é o desafio para a sua casa, e eu quero desafiar você a refletir sobre isso nesta manhã, e reunir-se talvez com sua casa e com a sua família, e juntos considerarem a possibilidade de se unirem novamente como família, de restaurar a sua casa. E talvez, se você aqui vive num lar que é fruto de divisão, pensar na possibilidade de que existe uma forma diferente de viver, que você pode perdoar o seu irmão, que você pode andar junto com ele, que você pode viver em família de modo abençoado, e que você pode crer que Deus tem um propósito para a sua casa, para a sua família. Essa semana eu passei ela toda viajando, e uma das coisas que eu procuro fazer quando eu estou fora do meu ambiente natural é pregar o Evangelho. Por quê? Porque o ambiente fora de casa às vezes me reserva a cada um daqueles que ficam expostos a ele muitos perigos, desde assédios,
até relacionamentos que podem ser perigosos. Então eu sempre faço questão de pregar o Evangelho. Aonde eu estou, se eu estou viajando a negócios, vocês podem ter certeza que eu vou estar falando do Evangelho para alguém todo dia. Por que eu faço isso? Para me proteger. Mas é muito interessante o resultado na vida das pessoas. Eu tenho um companheiro de trabalho que se envolveu com a nossa empresa uns 2 meses atrás. Era um rapaz muito sério, seco. E eu estava com ele em São Paulo essa semana. E quando serviram, nós fomos almoçar juntos, colocaram um prato sobre a mesa. E ele falou: você quer orar? Né? E ele se dizia ateu. Ele falou: você quer orar? Porque desde o primeiro dia em que eu o conheci, eu peço sempre com educação, com respeito, né? Será que eu poderia fazer uma oração? Tal. E ali eu orei com ele e começamos depois a conversar sobre a palavra. E o que nós percebemos é que mesmo as pessoas que se dizem ateias, ou agnósticas, ou enfim, que não tem Deus, que não tem uma religião, elas estão vazias e quando encontram alguma coisa, têm o desejo de beber, de comer daquilo que a gente tem para oferecer. E todos os dias que eu fiquei fora essa semana foram marcados por esta realidade. E eu fiquei muito satisfeito em ver algumas reações. Mas eu quero crer junto com você que a igreja mais do que nunca precisa voltar a estes valores, a essas práticas. A igreja ficou muito secularizada. A igreja ficou muito focada nas coisas do mundo. E eu quero dizer para vocês, aqueles que amam o mundo vão perecer. E é tempo de nós voltarmos para Cristo. É tempo de eu e você nos convertermos a Ele. Não que você não seja convertido, mas que em algumas áreas a gente acaba começando a desviar. Eu sei porque eu sou pastor há muitos anos e vejo muitas vezes comportamentos dentro da igreja que não são comportamentos santos, que não são comportamentos cristãos, que não são comportamentos que têm nenhuma vinculação com o propósito daquilo que Deus estabeleceu para nós. E eu quero agora ler um outro texto das Escrituras, além deste Filipenses 2, 1, 4. Eu quero convidar você a ler, junto comigo, o livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 2. E eu quero orar antes disso. Marcos, capítulo de número 2. Eu quero, depois que você olha aqui para mim, depois que você achar, quero fazer uma oração com você. Certo, seu Tacílio? Fica nervoso, não? Queria dizer que vocês são muito amados, viu, gente? Eu tenho um carinho, um respeito enorme por cada um de vocês. E que eu quero ver esse ano ser uma bênção na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Eu posso fazer uma oração aqui? Eu quero que você receba essa oração. Pai querido, o Senhor veio a este mundo através do Teu Filho Jesus para alcançar e salvar cada um de nós. E a Tua palavra nos mostra que existe um padrão que o Senhor estabeleceu para que os Teus filhos vivessem em vitória, para que os Teus filhos vivessem debaixo da Tua bênção, para que os Teus filhos tivessem êxito e sucesso no seu trabalho, na sua vida. Mas muitas vezes temos insistido, meu Senhor, em continuar no padrão deste mundo. Ajuda-nos nesta manhã a viver pelo menos um pouco daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E que na manhã seguinte possamos viver mais um pouco, e que na outra mais um pouco. E que com o passar do tempo
possamos perceber que construímos uma caminhada com o Senhor. O Senhor não faz a obra toda de uma vez, porque o Senhor respeita a nossa limitação. Mas o Senhor nos diz pela Tua palavra que o Senhor começou e a cada dia vai aperfeiçoando. Por isso aperfeiçoa um pouco mais esta obra hoje, nós te pedimos. No nome de Jesus, amém. Olha o que está escrito nesse texto de capítulo de número 2. Vamos ler a partir do verso de número 1. Diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. É importante dizer que Jesus morava na casa da sogra de Pedro. Alguns anos nós tivemos a oportunidade de visitar este lugar. É uma aldeia muito pequena, mas era uma cidade com características assim muito ricas para a sua época. Uma cidade com toda saneada, casas relativamente boas, logicamente construções típicas da época, né? Casas que não eram muito grandes, mas tudo muito organizado. E esta casa especificamente, onde Jesus se encontrava, ela fica a cerca de uns 50 metros da sinagoga. E a sinagoga tinha uma fundamental importância dentro do contexto judaico, porque a sinagoga, ela era a prefeitura, era o fórum, ela era tudo que diz respeito a direitos públicos e a questão de cuidado com a sociedade, era representado pela sinagoga. Então ele estava muito próximo de uma sinagoga, e daqui a pouco você vai entender a importância disso que eu vos estou dizendo aqui. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura no telhado, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão só que é Deus? E Jesus, percebendo logo que em seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-te: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem e de dizerem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Eu quero começar do fim para o começo aqui. Jamais vimos coisa assim. 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 Não riscou o disco não, eu estou repetindo de propósito aqui, para que a gente possa assimilar isso. Por que jamais vimos coisas assim? Deixa eu agora trazer aqui um contexto para vocês, histórico desta realidade. Você sabe que o grande motor da ira, da raiva que motivou a crucificação de Cristo foram os milagres que ele realizou. Por quê?
Porque havia um sistema religioso vigente, que onde pessoas que tinham algum tipo de defeito, deformidade, algum tipo de restrição, alguma coisa que os desabonasse, no que diz respeito ao seu caráter, à sua moral, eles eram impedidos de participar da vida normal da sociedade. E agora eu volto ao começo, quando eu falava a respeito da sinagoga. A sinagoga era o centro social, era o clube da cidade, era o lugar onde as pessoas se reuniam, era o lugar onde as pessoas buscavam apoio, conselho, ajuda, mas só podia entrar na sinagoga aqueles que fossem absolutamente, sobre o ponto de vista religioso, pessoas normais. Se alguém tinha algum tipo de deficiência física, era impuro e não podia entrar na sinagoga. Se alguém tinha algum problema moral, era impuro e não podia entrar na sinagoga. Se alguém tinha uma doença, era impuro e não podia entrar na sinagoga. Havia um grupo de excluídos que viviam à margem da sociedade, e eram não só desprezados, mas eram alijados de todos os seus direitos, muito semelhantemente ao que acontece nos dias de hoje, aonde muitas vezes a gente aponta para determinadas pessoas, fala, não, aquele é bandido, aquele é ladrão, aquele é sem vergonha, aquele é safado, aquela é uma mulher desonesta, aquilo muito semelhante. Mas o que Jesus faz? Prestem atenção agora. Jesus vai andando pelas ruas e chega justamente neste tipo de gente que estava sentado à beira do caminho e diz, vem. E ele diz, ser curado. Ele diz, teus pecados são perdoados. Ele diz, a tua fé te salvou. Ele diz, filha, filho, vem. E agora, os religiosos começam a ficar muito intrigados e muito insatisfeitos com aquele tipo de coisa. Quem esse camarada está pensando que agora ele vai começar a perdoar o pecado de quem errou? Quem esse camarada pensa que acha que agora vai incluir na sinagoga aquele que tem defeito, aquele que tem problemas, aquele que tem dificuldades, aquele que tem um caráter duvidoso, aquele que arruma confusão com todo mundo? Quem esse camarada pensa que pode abrir a porta para todo mundo entrar agora? Porque quem define quem entra e quem não entra somos nós, os religiosos. Nós aqui sabemos quem pode e quem não pode. Quem é Ele para perdoar pecados? Quem é Ele? Ele é o próprio Deus. E este próprio Deus olhou para cada um de nós com as nossas misérias, limitações, erros, defeitos, problemas, dificuldades, enfermidades, misérias da nossa alma, e disse, vem, pode entrar, que a casa é sua. Pode entrar porque o meu Pai aceita você. Pode entrar porque eu perdoo os teus pecados. Pode entrar porque eu tenho algo novo para dar para você. E Ele não só faz isso conosco, mas agora Ele nos dá a incumbência de fazer isto com outros. E quando Ele diz aos seus discípulos, ide, pregai o Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas. Ele diz, ide e comuniquem para as outras pessoas que o reino de Deus está aberto para elas. E que elas podem vir e receber cura, e receber paz, e receber alegria, e receber aceitação. E o grande desafio para a igreja neste ano é que cada um de nós possa abrir o seu coração e trazer para dentro do seu coração
a ética de Jesus e não a ética dos religiosos. Porque tem gente dentro da igreja que de alguma forma se milindrou com o outro, magoou o outro, foi magoado por outro, que não perdoa. Por quê? Porque tem uma peneira religiosa que não permite que o outro volte a ser aceito, especialmente dentro da sinagoga do seu coração. E quando nós temos o desafio de fazer deste ano um ano diferente, e de fazer deste plano um plano aplicável à nossa vida, nós precisamos voltar aos princípios de Jesus. E quando nós vimos aqui, eu quero ler de novo esse texto. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Jesus está em casa, gente. Jesus está nesta casa. Como nos lembrou o nosso querido pastor Olavo no início da abertura desta reunião. Quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E ele continua dizendo: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar. As pessoas começam a fluir para a igreja. Vocês podem perceber que nós temos alguns lugares vazios aqui. É verdade que nem toda a igreja está aqui, porque nós temos um outro culto à noite que sempre está muito cheio. Mas tem lugar para mais gente. E o que faz com que esses bancos sejam preenchidos? O que faz com que esses bancos sejam ocupados? Sabe o que é? É o nosso estilo de vida. É a nossa vida que atrai outras vidas. Porque eu não conheço as pessoas que você conhece. Eu não tenho relacionamento com as pessoas que você tem relacionamento. Então cada um de nós tem que ter um estilo de vida atraente. Eu conheço gente que está batendo o recorde mundial. Tem irmãos que faz 30 anos que são crentes e nunca ganharam ninguém para Jesus. Guinness Book daqui uns dias vai aparecer por aqui. 30 anos sem ganhar ninguém para Jesus é recorde. Só que não é recorde que nos traz alegria. Porque a Bíblia diz que toda árvore que está nele não, todo ramo que está nele não dá fruto. O Senhor corta e lança no fogo. Só que esse fogo não é qualquer fogo. É um fogo diferente. É um fogo que nunca se apaga. E Deus quer que eu e você ganhemos agora a visão, características, a graça, a unção, o tipo de Jesus. E a partir do momento que isso começa a se incorporar à nossa vida, por causa da nossa visão, a nossa vida passa a ser uma vida atraente, e agora as pessoas começam a vir, e começam a querer saber o que aconteceu conosco, porque elas querem para si também. Foi assim que eu me converti. Eu encontrei um primo, que estava completamente destruído por uma depressão. Eu e a minha querida esposa Cristiane, que éramos ainda namorados, e o cara estava inteiro, íntegro, bem animado, cheio de fogo. Eu falei: o que aconteceu com você, rapaz? Caiu um raio, um cometa desceu sobre você? Ele falou: não, conheci Jesus. Eu falei: opa, é isso que eu quero. E eu não estava desempregado, destruído, falido, eu estava vivendo a vida normal. Bem empregado, bem posicionado, namorando uma moça que eu amei de tal maneira que me casei com ela.
mas faltava alguma coisa, como tem gente que precisa entender que falta alguma coisa. E a hora que eu vi aquilo, eu falei, é isso que eu quero. E nós fomos na primeira reunião, não vi a hora de acabar para ter um apelo, ter alguma coisa, eu preciso resolver esse negócio hoje. Que hora que entrega a vida para Jesus nessa reunião aqui? Porque eu quero entregar. Que hora que Jesus vai ter a oportunidade de entrar em minha vida aqui? Porque eu quero que Ele entre. Mas enquanto a gente não ganha esta percepção, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e é tudo a mesma coisa. E a família? Está do mesmo jeito, piorou um pouco. O filho foi embora, a filha foi embora, a turma não está se conversando. Que nem a história do louco que recebeu uma carta, vocês sabem essa ou não? O louco recebeu a carta, abriu o envelope, e a carta tinha um papel em branco dentro, uma folha de sulfite em branco. Daí estava lá o cara do sanatório que foi entregar a carta para o louco. Falou, você recebeu uma carta? Recebi. Está aqui a carta. Ele falou, mas está em branco. Ele falou, do meu irmão. Ele falou, como do seu irmão? É que nós não estamos se conversando. É mais ou menos assim. Recebe o cartão em branco, que não estão se conversando. E a gente acha engraçado uma coisa dessa, né? É triste esse negócio. Tem muito irmão mandando carta em branco para outro irmão. Tem que conversar. Faz parte do mesmo reino, é filho do mesmo pai. Foi comprado pelo mesmo sangue. É herdeiro das mesmas promessas. Só pode ser cheio do mesmo Espírito. Segue a mesma palavra, não pode ter atitude diferente daquela que Cristo estabeleceu, senão não vai dar certo, senão nós vamos acabar que nem aqueles religiosos que estão aqui nessa história. Olha o que eles dizem aqui, diz assim, vamos continuar. Junto à porta não se achava lugar para ninguém entrar, e alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico. Chegar com um paralítico numa sinagoga, sabe o que eles vão fazer com o paralítico? Eles vão falar, tira esse bicho daqui, tira esse camarada daqui. A religião faz isso, a religião faz isso. Agora existem paralíticos físicos, mas existem paralíticos morais, existem paralíticos emocionais, existem paralíticos de toda sorte em nosso meio. E aqueles amigos tinham a consciência de que ali havia uma pessoa que tinha valor. Embora fosse paralítico, podia não ter valor para os religiosos, podia não ter valor para aqueles que se julgavam melhores do que os outros, podia não ter valor para aqueles que se achavam os donos da igreja, mas tinha valor para aqueles que tinham o sentimento de Cristo no coração, o coração de Cristo. Porque se aqueles amigos foram levar o paralítico para Cristo, é porque eles conheciam Cristo. Eles conheciam a Cristo, e porque conheciam a Cristo, foram levar o seu amigo a Cristo. E a Bíblia diz que eles chegaram, mas não tinha como entrar. Mas eles não se deixaram vencer por este sentimento, ou por essa situação, ou por esta realidade. Eles não se deixaram influenciar pela restrição que havia ali de espaço. Eles foram além, eles exercitaram fé, eles exercitaram o que mais agrada a Deus. Cada vez mais a frequência nas reuniões de igrejas cristãs vai diminuindo.
Pessoas que vinham pelo menos no domingo ao culto, agora vêm 2 cultos por mês no domingo. Falta um, falta outro, vem num, vem no outro. Tem gente que some uns meses, depois volta. Porque tem pouca clareza a respeito da importância de Cristo, do seu corpo e da sua própria condição de dependente desta graça que se renova a cada dia. Voltando à fala do pastor Olavo aqui no início da reunião, comecei uma semana muito difícil, que depois pareceu-me mais difícil ainda, mas que depois o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração e terminou tudo bem. Foi isso que ele disse aqui. Sabia que isso é testemunho de alguém que tem relacionamento com o Espírito Santo, que se lembrou de uma palavra. Agora, se nós não temos uma palavra, se nós não temos relacionamento com o Espírito Santo, entra ano, sai ano, está aquela nuvem negra nos acompanhando. Você está andando, está em cima de você caindo raio. E é bíblico isso, que a Bíblia diz que o inimigo nos atormenta com dardos inflamados. Quer dardo mais inflamado que um raio? E fica atacando a nossa mente, porque nós não nos posicionamos. E precisamos agora, diante de um ano novo, um desafio novo, uma perspectiva nova, precisamos nos posicionar. Precisamos voltar a ser crentes em Jesus. Precisamos agora buscar a Ele, precisamos agora nos envolver com o corpo de Cristo, precisamos agora começar a reagir como Ele reage, começamos agora a valorizar as pessoas, começamos agora a liberar perdão para aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram, que de alguma forma feriram a nossa suscetibilidade, os nossos anseios, desejos. Precisamos voltar a ser como Jesus é. Na semana retrasada eu li aqui a história de um homem chamado Simão, que a Bíblia diz que ele se converteu. Está lá em Atos 8. A Bíblia diz que ele foi batizado. A Bíblia diz que ele andava atrás do seu pastor. É só você ler lá, está escrito. Mas a Bíblia também diz que ele tentou depois comprar algo que era de graça, que era o dom do Espírito Santo. Porque a fé dele foi até certo momento. A fé dele foi até onde o formalismo permitia que ele fosse. Quando ele precisou depender de Deus para mudar de fato de vida, ele não conseguiu ir adiante. Daí ele falou, então eu vou comprar. Aí tomou uma dura do apóstolo Pedro, pegou pesado com ele, mas como demonstração de amor de Deus. Porque Deus às vezes pega pesado com a gente para que a gente se converta e saia do engano da religiosidade. Simão se tornou religioso, aceitou a Jesus, aceitou a doutrina dos apóstolos, aceitou ser batizado, ele foi batizado. Só nesses 2 pontos a gente já inclui aqui 90% da igreja, quase 100% da igreja, que passou por esses ritos. Aceitou Jesus, foi batizado. Depois você leia lá Atos 8 na sua casa. Mas isso não mudou a vida do cara. Como não tem mudado a vida de muita gente, que mesmo estando dentro da igreja, continua com as mesmas práticas. E eu não quero isso nem para mim, nem para você. Eu quero que a gente seja o que a palavra diz que Jesus deseja que a gente seja. Eu quero que a gente seja aquilo pelo que Jesus deu a vida dele, entregou o seu corpo e o seu sangue, para que cada um de nós pudesse receber do seu Espírito
e viver uma vida nova, cheia de esperança, cheia de alegria, cheia de expectativa, cheia de fé, cheia de visão, cheia de sonhos, cheia de projetos, livre desta nuvem negra que parece possuir a nossa vida. E deixar de ser influenciados pelo exterior, pelo mundo, pelos acontecimentos, e passar a influenciar. Ontem, esse programa que eu assisti um pedacinho ali, falava de homens que não se deixaram influenciar, mas influenciaram. Um vivia na cadeia, passou 27 anos preso, e dentro da cadeia influenciava o mundo. O outro vivia amarrado num lençol, numa vida mais simples, andando com chinelo em ruas empoeiradas, num país marcado pelas desigualdades, na Índia, Mahatma Gandhi. O outro deixa uma vida pastoral, cômoda, confortável, para marchar nas ruas das cidades americanas lutando pelos direitos humanos. E foi assassinado, se eu não me engano, aos 37 anos de idade. Martin Luther King Jr. Uma mulher, uma enfermeira jovem, nascida, se eu não me engano, na Lituânia, encontra nos leprosários da Índia o lugar da sua inspiração, vivendo no meio de gente podre, caindo aos pedaços. Por quê? Porque Cristo habitava no coração. Cristo precisa habitar o nosso coração.